Good morning, Mrs. Robinson. How are you today? I'm fine. Thanks, Mr. Smith. What about you? I'm fantastic. And your husband? Oh, he and our children are very well too. What are you going to do this weekend? We are going to the zoo and maybe to the movies later. How nice. Would you like to go with your family too? Yes, I would. Thanks a lot. No problem. We're going to love some company. See you later then. See you. Good morning, Mrs. Robinson. How are you today? I'm fine. Thanks, Mr. Smith. What about you? I'm fantastic. And your husband? Oh, he and our children are very well too. What are you going to do this weekend? We are going to the zoo and maybe to the movies later. How nice. Would you like to go with your family too? Yes, I would. Thanks a lot. No problem. We're going to love some company. See you later then. See you. Good morning, Mrs. Robinson. How are you today? I'm fine. Thanks, Mr. Smith. What about you? I'm fantastic. And your husband? Oh, he and our children are very well too. What are you going to do this weekend? We are going to the zoo and maybe to the movies later. How nice. Would you like to go with your family too? Yes, I would. Thanks a lot. No problem. We're going to love some company. See you later then. See you. Good morning, Mrs. Robinson. How are you today? I'm fine. Thanks, Mr. Smith. What about you? I'm fantastic. And your husband? Oh, he and our children are very well too. What are you going to do this weekend? We are going to the zoo and maybe to the movies later. How nice. Would you like to go with your family too? Yes, I would. Thanks a lot. No problem. We're going to love some company. See you later then. See you. So, topics for lesson 33. Know how to do something. Okay, so we saw know way back. We saw know in lesson, I think 7 or 8. We saw the verb to know. But now we're going to talk about a specific difference of the verb know in English. And with that verb know, we're going to talk about nadar, os verbos nadar, praticar, aprender. Como dizer mais que em comparativos e perto e longe. Muita coisa boa. Como nós sempre gostamos de fazer, vamos começar com uma revisão. Number 1. Você poderia me ajudar? Number 2. Como se chega ao centro? Number 3. Você poderia me dizer como chegar ao centro? Number 4. Quanto tempo leva para chegar lá? Number 5. Eu vou levar a minha família para Nova York. Answers 1 to 5. Number 1. Você poderia me ajudar? Could you help me? Lembrando que can you help me é basicamente a mesma coisa, só que could you help me só um pouquinho mais educado. Number 2. Como se chega ao centro?
how do you get downtown? Você lembra aquela coisinha de to get here, to get there, to get to somewhere? Daí, how do you get here? Seria como se chega aqui. How do you get there? Como se chega lá. Daí, how do you get downtown? Um dos únicos substantivos que não tem to, mas se fosse, por exemplo, how do you get to Rio? How do you get to Palmas? How do you get to the bank? Daí você vai colocar to mais o lugar. Number 3. Você poderia me dizer como chegar ao centro? Could you tell me how to get downtown? Number 4. Quanto tempo leva para chegar lá? Ou quanto tempo demora para chegar lá? How long does it take to get there? Um dos mais ou menos 20 sentidos de take é levar como tempo. Number 5. Eu vou levar a minha família para Nova York. I'm going to take my family to New York. Number 6. Como se chega lá? Number 7. Quanto tempo leva para chegar lá? Number 8. Nós ainda não chegamos lá. Number 9. Eu não cheguei aqui ontem. Number 10. Faz 8 anos que eu trabalho aqui. Answers 6 to 10. Number 6. Como se chega lá? How do you get there? Lembrando que quando for geral e quando usarmos o reflexivo, como se chega lá, nós usamos o you geral. Ou, se eu quiser saber como você mesmo chega lá. É a mesma coisa que acontece quando perguntamos como se diz. Aí o como se diz em inglês é how do you say. Number 7. Quanto tempo leva para chegar lá? How long does it take to get there? Number 8. Ainda não chegamos lá. We haven't gotten there yet. Lembrando que nós vamos usar o present perfect, porque queremos dar a ideia de que ainda podemos chegar. Number 9. I didn't get here ou I didn't arrive yesterday. E aqui não usamos present perfect porque é yesterday. É 2 P's no passado, alguma coisa que aconteceu no passado que não pode voltar a acontecer. Number 10. Faz 8 anos que trabalho aqui. I have worked here for 8 years. Lá atrás, nós vimos, na lição 5, lá bem no comecinho, nós vimos o verbo know. E o que nós vimos? O que significa know? Pense agora. O que significa know? Sabemos que o verbo know é saber, mas também é conhecer. I know your sister. Eu conheço a sua irmã. I know some things. Eu sei de algumas coisas. Então, saber ou conhecer. Agora nós vamos expandir um pouquinho e falar de como nós podemos nos enganar usando know como conhecer. Em português, vamos, por exemplo, falar da cidade Paris. Em português, eu posso falar eu conheço Paris. Se eu já tivesse visitado o Paris uma vez, eu posso falar eu conheço Paris. Que em inglês, se nós traduzimos ao pé da letra, seria I know Paris. Mas eu não posso falar I know Paris para dizer essa mesma coisa que nós falamos em português, de conhecer se você já visitou uma vez. Não dá para usar dessa mesma forma. Eu não uso know para conhecer. Agora, quando que eu posso usar know? Eu posso usar know quando eu falo alguma coisa como I know Paris like the back of my hand. Em português, temos aquela expressão como a palma da minha mão. Nós usamos the back of my hand, parte de trás da minha mão. Por que eu posso falar usando know nessa situação? Porque nós usamos know com lugares quando nós conhecemos muito bem aquele lugar.
Eu gosto de usar o exemplo de você fala para mim, I know Paris. Daí eu penso, ótimo, então vamos visitar Paris. Let's go to Paris. Daí nós vamos para Paris, daí eu me conto, alguma coisa acontece, eu preciso de hospital. Eu olho para você e pergunto, where's the hospital? E você fala, I don't know. I have only been to Paris once. Não sei, eu só vim para o Paris uma vez. But you said you know Paris. Mas você disse que você conhece Paris. Porque em inglês, se você falar I know, é conhecer bem. Então eu estou confiante de que você sabe onde estão as coisas. Você conhece bem o lugar. Mas se você falar com aquele sentido em português, que você visitou uma vez, então você conhece, então pode não dar muito certo a comunicação. Porque você está pensando em português de um jeito, e em inglês nós entendemos como outra coisa. Então, quando eu falo sobre know, com places, lugares, principalmente cidades, eu não vou dizer I know Paris, por exemplo, se eu só visitei uma vez. O que eu posso usar, então, se não der para usar I know Paris, a menos que eu conheça muito bem? O que eu posso usar nessas situações é o present perfect. I have been to Paris. I have gone to Paris. I have visited Paris. Eu posso usar qualquer uma dessas formas para dizer que já estive em Paris, eu já fui para o Paris, ou eu já visitei Paris. E você vai ver uma revisão do present perfect, a diferença entre o present perfect e o simple past. Vou colocar na seção de conteúdo extra que você vai achar no final desse módulo do curso. Outra coisa, quando nós falamos de know, é quando nós sabemos fazer coisas. Então, quando nós falamos de capacidades, habilidades, por exemplo, I know a lot of things. Eu sei muitas coisas. I know how to swim. Eu sei nadar. Em português, nós podemos falar só eu sei nadar, eu sei dirigir, eu sei ler, eu sei escrever. Mas em inglês, quando nós falamos de capacidades e habilidades, nós precisamos de how. Você não pode falar I know swim. Parece que você conhece um cara que se chama swim. I know how to swim. I know how to drive. I know how to ride a bike, andar de bicicleta. Não dá para dizer só I know to swim. Ou I know to drive, ou qualquer uma dessas habilidades. I know how to swim é o que nós temos que dizer. E esse é o jeito certo para dizer que sabe fazer alguma coisa. Inclusive, não dá para falar I know to speak English. I know to speak English dá a ideia que eu sei que é para falar inglês, e não que eu sei como. More practice, 11 to 15. Number 11. Quanto tempo faz que você mora aqui? 12. Faz 2 dias que eu estou aqui. Agora, se a pessoa falar eu, não. 13. Eu sei como chegar ao supermercado. 14. Eu não cheguei em Vancouver ontem. 15. Faz 10 anos que moro aqui. Answers 11 to 15. Number 11. Quanto tempo faz que você mora aqui? How long have you lived here? 12. Faz 2 dias que eu estou aqui. I have been here for 2 days. E a outra pessoa fala eu não. Aí fica not me. 13. Eu sei como chegar ao supermercado. I know how to get to the supermarket. Agora, pode usar arrive, mas soa um pouco estranho para mim. I know how to arrive at the supermarket. Soa muito formal, por isso que
eu digo vamos usar get nessa situação. 14, eu não cheguei em Vancouver ontem. I didn't get to Vancouver yesterday. E a mesma coisa, I didn't arrive in Vancouver yesterday. Soa pouco formal para mim. Outra coisa para reparar, se usar arrive e aí a cidade, você vai usar in e não to. 15, faz 10 anos que moro aqui. I have lived here for 10 years. Continuando, 16 to 20. 16, você sabe nadar? Seventeen, não, não sei nadar. 18, você se lembra como chegar lá? 19, eu gosto de ir ao cinema. 20, você conhece a Roma? Answers 16 to 20. 16, você sabe nadar? Do you know how to swim? Se lembra, não vai ser do you know to swim, que dá a ideia que você sabe que é para nadar, em vez de você sabe como nadar. 17, não, não sei nadar. No, I don't know how to swim. 18, você se lembra como chegar lá? Do you remember how to get there? 19, eu gosto de ir ao cinema. I like to go to the movies. Ou I like to go to the cinema, ou I like to go to the movie theater. Lembrando que as pessoas legais falam movies, porque é como nós falamos de onde eu sou. Number 20. Você conhece a Roma? Aí, como nós vimos, você não vai usar o verbo know, porque nós não usamos know com cidades, a menos que você queira dizer que conhece bem. Então, o mais usado para perguntar, você conhece alguma cidade, vai ser have you been to Rome? Também pode ser have you gone to Rome? Ou have you visited Rome? E vamos olhar algum vocabulário aqui. I don't know how to swim, como nós vimos agora. Você não pode dizer I don't know to swim ou I don't know swim, mas precisa I don't know how to swim. Repare que a segunda frase aqui, would you like to learn how to speak English? Eu posso falar, would you like to learn to speak English? Eu não preciso de how. Mas por quê? É porque não tem o verbo know aqui. Quando temos o verbo know, aí nós colocamos o infinitivo como to swim, to bike, to read, to drive, qualquer um desses, nós precisamos de how. Mas aqui, nessa frase, não tendo o verbo know, não precisa, porque a pergunta não é se você sabe, ou se você gostaria de saber, mas se você gostaria de aprender. Terceira frase aqui, I'm going to practice the piano. Eu vou praticar o piano. Daí nós temos uma pergunta de practice or train. Porque em português nós temos esse verbo treinar, então muitas pessoas querem usar train para dizer alguma coisa que você vai praticar. I'm going to practice the piano. Eu vou praticar piano. I train hard every day. Eu treino forte todos os dias. Ou eu treino muito todos os dias. E a maior diferença entre practice e train, quando você usa practice, você vai mais usar para alguma coisa que você vai fazer sozinho, como praticar tocar piano, ou que você vai fazer num grupo como um time. We are going to practice soccer. Or we have soccer practice. We have volleyball practice. Tá? É um time que vai praticar. Contudo, nós temos umas exceções a isso, e a exceção mais importante é quando falamos de música. E praticamos no piano, ou treina no piano, por exemplo, nós usamos practice, mesmo que não seja em time, que seja sozinho. Train, muitas vezes, é você e uma outra pessoa. Por isso, personal trainer. Geralmente usamos a ideia de personal trainer quando estamos falando de alguém que vai trabalhar sozinho conosco.
Só eu e o meu treinador, ou a minha treinadora. Então, train é mais usado nessa ideia que vai ter uma pessoa que vai te ajudar, ou talvez você treine sozinho, mas poderia ter um treinador te ajudando naquela atividade e não um técnico que vai ajudar o grupo inteiro. Agora, com tudo isso, como várias coisas em inglês, tem várias opiniões. E practice versus train não é diferente. Quando eu pesquisei sobre isso, as fontes dizem, os livros dizem que train é conteúdo novo e practice é repetição para melhorar. But, seguindo isso literalmente, pode soar estranho. E aqui alguma coisa que é normal, que você vai ver muito na sua jornada de aprender inglês que acontece. Você vai ver vários professores do Instagram, professores do YouTube, várias pessoas vão dizer uma coisa e outros vão dizer outra. E o que eu faço é eu procuro pesquisar para que você não tenha aqui e eu acrescento as minhas experiências. As coisas que eu já aprendi em sala de aula, as coisas que eu já passei nas minhas experiências conversando com pessoas nos Estados Unidos, a minha família, meus amigos, e também as coisas que eu vejo em filme e seriado, porque às vezes parece que aqui em casa é tudo que nós fazemos é assistir seriado e filme se nós não estivermos trabalhando. E com tudo isso, eu achei essa dica, esse truque para você não soar estranho em inglês americano. Se você seguir isso, vai soar melhor e vai soar mais natural. E é o seguinte, train nós usamos quando falamos de você com uma outra pessoa, como personal trainer, ou alguma coisa que você faz sozinho, que podia fazer com personal trainer, ou quando é alguma coisa que não envolve música. E não falo de música que tocam lá quando está treinando, mas praticar música, banda ou tocar piano, cantar, essas coisas assim. Practice é mais com time na música ou qualquer coisa repetida para melhorar. Então, muitas vezes o que acontece é nós aprendemos alguma coisa, por exemplo, com o nosso personal trainer, e depois, quando o treinador não estiver lá, aí nós podemos usar qualquer um dos verbos. Eu posso dizer que eu estou treinando porque eu estou sozinho, ou estou praticando a coisa que o meu treinador me deu. Agora, junto com isso, eu já ouvi vários dos meus amigos falando, eu gosto de praticar esportes. E no começo eu achei bem estranho. Por quê? Porque practice, quando você fala de time, aí é treinar. Porque practice é aquela coisa de repetição várias vezes para melhorar. E não é o jogo em si. Então a pergunta que eu faço é: você gosta do treino ou do jogo? Que é uma pergunta que já fiz para vários dos meus alunos quando chegamos nessa lição. Quase todos os meus alunos falam: eu prefiro jogar, eu não prefiro treinar. O treino pode ser até a parte chata, mas a parte necessária para que você possa jogar melhor. Então, se você preferir jogar, então você fala I like to play sports e não I like to practice sports. Subway, vocabulário. Subway é o metrô. Principalmente em Nova York. Subway system, sistema de metrô. E interesting, interessante. Let's practice what we saw. Vamos praticar o que nós vimos. Number 21. Teacher Willie adora ensinar inglês. Você pode aprender muito
da Aces English. Quando professores ensinam bem, alunos aprendem. 24. Muitas pessoas não têm que pegar o metrô para chegar na escola. Eu achei que foi muito interessante quando eu peguei o metrô em Londres. Answers 21 to 25. 21. Teacher Willie loves to teach English. Aí nós podemos ver adorar ou amar nesse contexto seria love. 22. Você pode aprender muito da Aces English. You can learn a lot from Aces English. Lembrando que de geralmente é of, mas quando é origem, nós usamos from. Por exemplo, where are you from? De onde você é? E aí aqui, a origem de onde você pode aprender é a Aces English, então vamos usar from. 23. Quando professores ensinam bem, alunos aprendem. When teachers teach well, students learn. 24. Muitas pessoas não têm que pegar o metrô para chegar na escola. Many people don't have to take the subway to get to school. 25. Eu achei que foi muito interessante quando eu peguei o metrô em Londres. I thought it was very interesting when I took the subway in London. Que é verdade. Quando nós levamos os meninos no intercâmbio para Londres, eu achei muito interessante. Muito limpo e até foi muito legal pegar o metrô lá. Let's practice. 26 to 30, number 26. Eu gosto do teatro mais do que o cinema. Seu carro é rápido, mas meu carro é mais rápido. 28. O carro do meu amigo é muito mais rápido. 29. Meu pai não dirige lentamente. 30. Ele dirige muito mais rápido do que eu. 'Answers, number 26. Eu gosto do teatro mais do que o cinema. I like the theater more than the movies. 27. Seu carro é rápido, mas meu carro é mais rápido. Your car is fast, but my car is faster. 28. O carro do meu amigo é muito mais rápido. My friend's car is much faster. Não se preocupe muito com o carro do meu amigo. Lá na frente nós vamos falar mais sobre os substantivos possessivos como my friend's car. 29. Meu pai não dirige lentamente. My dad doesn't drive slowly. E é verdade. E aqui você pode ver o meu pai e o carro dele. E provavelmente você vai entender por que ele não dirige lentamente. E 30, que também é verdade. He drives much faster than me. Ele dirige muito mais rápido do que eu. E meu pai realmente dirige muito mais rápido do que eu. Duas coisas de vocabulário. Nós temos cinema. Quem que se lembra da lição 31? Como é que se diz cinema? Movies, the movies, good. E agora temos teatro, que é um pouco mais complicado. Theater. Theater tem aquele th de thanks. Theater. Theater. Everybody, let's repeat. Theater. Theater. So the movies and the theater. O cinema e o teatro.
Agora, comparative, quando nós queremos comparar duas coisas. So, se nós quisermos falar que o cinema é mais do que o teatro. Ou nesse caso, eu gosto mais. I like the movies more than the theater. I like the movies more than the theater. Então, aqui, geralmente, nós traduzimos o que no meio da frase, geralmente traduzimos como that. Se lembra que nós já usamos that algumas vezes. Agora, quando nós temos comparativo, nós mudamos para than, T-H-A-N, okay? Mais que, more than. E repare aqui, I like the movies more than the theater, ok? Eu gosto do cinema mais que o teatro. Agora, se nós quisermos cortar, alguém fala, eu gosto do teatro. I like the theater. Daí, em português, nós falamos, eu gosto mais do cinema. Eu gosto mais do cinema. Mas em inglês, nós cortamos aqui. Então, I like the movies more. Ponto. Então, não é I like more the movies. A tendência é querer colocar, porque em português nós falamos eu gosto mais do cinema. Mas, na verdade, é o que estamos fazendo. Se nós fôssemos completar a frase, seria I like the movies more than the theater. Então, I like the movies more. Ponto. Então, cortamos assim, em vez de colocar eu gosto mais do cinema, é eu gosto do cinema mais. Okay? So, quando nos comparamos, nós temos fast, rápido, faster, mais rápido. Então, is mais. So, faster, já usamos muito later, mais tarde. Okay? So, faster, mais rápido, later, mais tarde, bigger, maior, smaller, menor. Daí nós temos much faster. Much faster é muito mais tarde. Muito mais rápido, desculpa. Muito mais tarde se fosse much later. Muito mais rápido, much faster. Então, nós colocamos much na frente do comparativo para fazer muito. Então, se eu fosse falar, eles falam muito mais rápido no cinema do que no teatro. They talk much faster in the movies than in the theater. Se fosse só eles falam mais rápido, seria they talk faster. Eles falam mais rápido. Mas eles falam muito mais rápido, they talk much faster. E aqui, they talk much faster in the movies than in the theater. E daí, slow, quando nos comparamos. Daí nós temos slow, que é quando falamos de adjetivo. He is slow. Ele é lento, ele é devagar. Agora, slowly é o correto para o advérbio. He drives slowly. Ele dirige lentamente. Então, nós mudamos de lento ou devagar para lentamente ou vagarosamente. Só que, tanto em inglês quanto em português, nós falamos o quê? Nós não falamos ele dirige lentamente, geralmente. Ele dirige devagar. E a mesma coisa em inglês. Muitas pessoas usam slow tanto para adjetivo quanto advérbio. He drives slow. É muito comum ouvir isso. Não é o mais correto, mas foi assim também com quickly, que é rapidamente, e fast. Fast, antigamente era só rápido, agora é rapidamente também. É também usado como um advérbio. E slow está cada vez mais sendo usado como um advérbio. Agora, much slower. Então, muito mais devagar, muito mais lento. They speak slowly in the theater. They speak slower in the theater. Nós temos duas coisas importantes quando falamos de distância. Nós temos far from, que é longe de. So, I live far from Porto Alegre. I live far from Porto Alegre. And we have close to or near. I live
close to Brasília, let's say. I live close to Brasília. Eu moro perto de Brasília. Ou I live near Brasília. So, close, quando nós usamos close, tem uma preposição to. Quando nós usamos near, não se usa preposição. E close to é mais comum, near é um pouco mais formal. Your phone is close to you. Seu celular está perto de você. Your phone is near you. Agora, quando nós queremos perguntar quantas pessoas há na sua família, alguma coisa extremamente útil é essa coisa de há de existir. Quando nós falamos quantas pessoas tem, quantas pessoas há na sua família, eu quero já colocar, a tendência é querer sempre colocar have para há. Mas have em inglês é só ter ou possuir, é o ter de possuir. E não o ter numa situação de tem 6 pessoas na minha família, ou há. Tem ou há é outra coisa. A tendência é querer colocar how many people have in your family, mas não é certo. Não é how many people have in your family. Isso é importante. Há não é have. Everybody, há não é have. Por exemplo, quando nós falamos tem 10 pessoas no ônibus. Esse ter, nós temos que ver. Esse ter é existir. Então, se nós tivermos tem ou há de existir, não vai ser have. Em inglês, have não é existe ou existem. Então, o que é? Há, tem ou existe é there is ou there are. There is no singular, there are no plural. There is no singular, there are no plural. Aí na pergunta, is there no singular, are there no plural. Ok, so há ou tem. Os dois, quando nos falamos tem 3 pessoas. Não vai ser have, vai ser there are 3 people, porque é plural. Há uma pessoa, ou tem uma pessoa. There is one person. There are 3 people, there is one person. Aí, se eu perguntar, is there one person? Há uma pessoa. Are there 3 people? Quando nós temos há ou tem de existir. Então, quando eu quero falar quantas pessoas tem na sua família, é how many people are there, porque é a pergunta, how many people are there in your family? Quando nós temos uma afirmação com there are ou there is, quase sempre vai iniciar a frase. Então, geralmente, não é errado dizer in my family there are, mas é mais comum começar com there are 5 people, 6 people, 10 people in my family. Tem 10 pessoas no ônibus. Como é que seria tem 10 pessoas no ônibus? There are 10 people in or on the bus. Very good. E como nós sabemos se é in ou on quando nós falamos de transporte? On, geralmente, literalmente, é em cima. Quando falamos de transporte, geralmente, se você pode se levantar e caminhar dentro, nós usamos on. On the bus, on the airplane, on the train. Nesses transportes, você pode até usar um banheiro. Agora, carro, caminhonete, essas coisas, não tem como se levantar e usar o banheiro. Aí causa muitos problemas se usar o banheiro nesses outros. Então, aí nós usamos in the car, in the truck, mas nós usamos on the bus, on the train, mas não é aquela coisa que não é errado usar in the bus, mas geralmente nós usamos on. Ou quando você pode se levantar e usar o banheiro, ou se for um transporte que você fica andando as pernas aos lados. Quando você fala de cavalo, montar a cavalo, ou quando você fala de andar de bicicleta ou moto, também usamos on, porque você está literalmente em cima, não está dentro
de qualquer coisa. Daí nós usamos on nesses casos também. A próxima, tenho $10. Nesse caso, é have, porque é ter de possuir. Pegadinha. Esse é o caso. O caso quando eu realmente possuo alguma coisa é have. Porque ter de possuir é have. Agora, se fosse tem água na mesa. There is water on the table. Agora, se eu fosse falar eu tenho água na mesa, como é que seria? Eu possuo, eu tenho, é o meu. A água é minha. Então, I have water on the table se for o verbo possuir. Mas se for só tem ou há água na mesa, daí there is. Let's practice. 31 to 35. Number 31. Eu moro perto da farmácia. 32. Você mora perto da sua família? 33. Quantas pessoas há na sua família? 34. Não tem 10 pessoas na minha família. 35. Tem um lápis na mesa. Answers 31 to 35. Eu moro perto da farmácia. I live close to the pharmacy. 32. Você mora perto da sua família? Do you live near your family? Então, repare nessas duas, 31 e 32. Você pode usar near nas duas frases ou close to. Duas coisas importantes para lembrar. Close nós usamos na maioria das situações. É um pouco menos formal do que near. E a coisa importante é quando nós usamos close, nós temos que ter a preposição to se falarmos a coisa. Agora, se alguém perguntar where is the pharmacy, eu posso falar só close. Aí é perto. Eu não vou usar to, porque eu não falei da coisa. Agora, near não precisa da preposição to. 33. Quantas pessoas há na sua família? How many people are there in your family? 34. Não tem 10 pessoas na minha família. There aren't 10 people in my family. Agora, na lição de hoje não falamos especificamente da negação, mas é a mesma negação que nós sempre fazemos com verbos fortes. E se você precisar uma revisada dos verbos fortes e verbos fracos, vou colocar o link lá em cima na direita ou também lá embaixo na descrição do vídeo. Ou você pode simplesmente colocar aqui no YouTube Aces English, verbos fortes, verbos fracos. 35. Tem um lápis na mesa. Lembrando, eu tentei te pegar aqui, porque se lembra, tem ou ter, como existir, não existe em inglês. Ou seja, se tiver tem ou ter, de have tem que ser possuir. Então, tem um lápis na mesa, eu escuto muito esse erro de have a pencil on the table, mas não pode. Tem que ser there is a pencil on the table. Agora, se você quiser colocar alguma coisa possessiva, the table has a pencil, ou alguma coisa assim, que soa um pouco estranho, porque seria a mesa possui um lápis, mas seria o único jeito que você pode usar have é quando é possuir mesmo. E rapid fire, então você vai ter uns 3 segundos para responder cada pergunta, aí sem pressão, né? Vamos lá. Number 1. Eu não sei como chegar lá. I don't know how to get there. Number 2. Aí vai ser toda essa frase. Você não vai só responder sim ou não, mas você vai traduzir a frase inteira. Você se lembra como dizer quanto tempo? Do you remember how to say quanto tempo? E para uma pergunta bônus,
Como é que é para dizer quanto tempo em inglês? How long ou how much time, how long, o mais usado. Number 3. Eu gosto de assistir filmes para aprender inglês. I like to watch movies to learn English. Number 4. Eu gosto do cinema mais do que a televisão. I like the movies more than TV. Number 5. Tem, aí fala o número, pessoas na minha família. Aí, there are, aí o número, people in my family. Ou seja, para mim seria there are 4 people in my family. E aqui você pode ver as respostas. I don't know how to get there. Do you remember how to say quanto tempo? I like to watch movies to learn English. I like the movies more than TV. There are 4 people in my family. Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profwilly.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.